Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 3, parte 2, a Antiguidade Oriental. Agora a gente vai tratar sobre as civilizações mesopotâmicas. Como eu falei, o processo de adaptação do homem para sedentarização, portanto, um processo de sedentarização na agricultura. Então, a agricultura era algo fundamental para a estabilidade do humano. E a agricultura só é possível se tem água. Então, as principais regiões que foram colonizadas, que foram sedentarizadas, foram justamente próximo aos rios. Nilo, no Egito, Jordão, na Palestina, Eufrates e Tigre para os persas no Eufrates, e no Tigre também os persas, assírios, persas. Então, esses três rios, nessa lua, perceba que tá tendo uma lua aqui, ó. Uma lua é a crescente fértil do Oriente Médio. A água que contribuiu para a grande fertilidade da região deixava-a sujeita às grandes destrutivas inundações devido às cheias irregulares de seus grandes rios que desciam das montanhas em direção ao Golfo Pérsico. Em consequência, as obras hídricas realizadas na Baixa Mesopotâmia adquiriram desde cedo enorme complexidade, e seus primeiros habitantes, os sumérios, escreveram a mais antiga versão sobre o dilúvio. Ao contrário do Egito, onde o imenso deserto servia até certo ponto como um eficiente obstáculo natural para a penetração de outros povos, a Mesopotâmia era uma região aberta à invasão de povos nômades hostis, vendo assim constantemente sujeita às influências externas. Ao mesmo tempo, a constante ameaça externa obrigou a Mesopotâmia a utilizar considerável mão de obra em atividades bélicas, levando à formação precoce de exércitos profissionais. Isso explica também o caráter consideravelmente mais balicista dos povos da Mesopotâmia se comparados à civilização egípcia. A história mesopotâmica, portanto, é marcada por intermináveis lutas entre as cidades-estados mais ricas, e mais tarde entre impérios, e por seguintes ondas de invasões de povos estrangeiros que nela se estabeleceram. Perceba que aqui é uma região alta, porque aqui é uma nascente de rio, ocorre o processo de condensação, e a água sai da nascente e vai para o sentido jusante. Então, aqui é o delta, então aqui é os sedimentos desse rio, e ele tem uma energia potencial gravitacional, em que, quando essa energia potencial se torna energia cinética, tem um grande poder de devastação. Então, teve muito investimento nas obras hidráulicas para que isso não ocorresse. E aqui é um processo que liga a parte oriental do planeta com a parte ocidental. Então, a região do Oriente Médio é a região que tem um fluxo de pessoas muito alto, porque é terrestre, não é marítimo. Então, as pessoas têm a capacidade de andar, chegar no mar Mediterrâneo, voltar. Então, isso dava uma região de constante movimento, e movimento de grupos hostis uns com os outros que queriam o poder daquele rio, principalmente para produzir a sua agricultura. Então, a gente vai estudar cada civilização, e principalmente onde ela surgiu, e entender o que elas fizeram. Então, a gente vai começar pelos sumérios e acádios, antes de 2000 a.C. Os povos suméricos, originários do Planalto do Irã, portanto, aqui, ó, no Irã aqui é o Planalto do Irã, haviam se fixado na Baixa Mesopotâmia e criado as primeiras cidades-estados ainda durante o quarto milênio. Segundo sua tradição, Kish foi a primeira, e a que se seguiram Ur, Uruk,
Lagash, Erut e Nippur, entre outras. De um modo geral, as cidades sumérias haviam constituído por volta de 2850 anos de Cristo uma forma de organização política e econômica fortemente baseada na religião, remontando ainda a estrutura típica do Neolítico. As terras eram consideradas como propriedades dos deuses, os quais proviam a sobrevivência dos homens que, em troca, deveriam servi-los. Então, assim como no Egito, tinha uma fusão direta entre Estado e religião. O povo sumérico e acádios, eles tinham essa conexão, portanto, essa fusão bastante exaltada para a mesma finalidade: agradecer à religião politeísta, portanto, acreditavam em vários deuses, que aqueles deuses que fornecia a sua sobrevivência. O deus Sol, o deus Rio, o deus vários outros deuses, em que essa fusão Estado-religião conseguia alienar toda a sociedade para um fim comum. Então, ao lado da agricultura, os suméricos notabilizaram pelo desenvolvimento de um intenso comércio que se estendeu do Mediterrâneo ao Vale do Indo. Além disso, coube a eles o mérito de terem inventado a primeira forma de escrita que se tem conhecimento, a escrita cuneiforme, utilizada por todos os povos da Mesopotâmia. Então, os sumérios foram tão inteligentes que conseguiram juntar o Estado, religião. Então, eles conseguiram fazer obras hidráulicas para desenvolver a sua agricultura, e para isso tudo ocorrer necessitava de um corpo burocrático, e é muito mais fácil você ter controle com tudo escrito. Foi daí que surgiu o processo da formação de uma escrita para fins principalmente comerciais, porque os sumérios conseguiram chegar até o Mediterrâneo. Então eles tinham contato com os gregos, eles tinham contato com o norte da Itália e o sul da Itália e o norte da África. Então, esse corpo burocrático e essa formação de uma economia comercial com moeda tinha que ter uma burocracia alimentada com a escrita. Assim surgiu a primeira escrita, a escrita cuneiforme. Em 2300 a.C., o rei Cadiano Sargão I unificou politicamente o centro-sul da Mesopotâmia, proclamando-se rei dos 4 cantos da terra. Surgiu aí o primeiro império na região. De um modo geral, os acádios apropriaram-se da cultura suméria, e notadamente na utilização da escrita cuneiforme e nas formas de organização da agricultura. A plena estabilidade política, entretanto, jamais foi obtida pelos acádios, que conviveram com constantes revoltas internas e ameaças externas. Por volta de 2100 a.C., em meio a essas crises, o Império Acádio desapareceu. Com o fim do Império Acádio, o primeiro Império da Babilônia começou o Código de Hammurabi, meus caros. Com o enfraquecimento dos acadianos, surgiu um povo de origem semita. Dentre os invasores do Império Acadiano, destacados os amoritas, de origem semita. Começou um império chamado Império Babilônico de 1800 a 1600 a.C. O império ele é constituído pelos amoritas, de origem semita, que instalaram sua capital na cidade da Babilônia ou Babel. Esse período de quase 3 séculos, portanto 300 anos, que se estendeu à invasão amorita, foi marcado por guerras ininterruptas entre a Babilônia e as demais cidades mesopotâmicas. Foi somente com Hammurabi, 1726 a 1686 a.C., o rei da Babilônia, que os amoritas conseguiram impor seu domínio por toda a Mesopotâmia, desde a Assíria ao norte até a Caldeia, no sul.
Então ele saiu, pegou fenícios, hebreus, todos. Ele conseguiu o império de todos, até o sul, o norte do Egito. O estabelecimento desse domínio foi possível não apenas pela forte estrutura militar, mas também pela constituição de um complexo aparato jurídico, que tem como elemento mais conhecido o Código de Hammurabi. Trata-se do primeiro código de leis que tem esse registro. É baseado na chamada Lei do Talião, olho por olho, dente por dente. Citação literal do código. Entre a religião e poder fez com que o Hammurabi instituísse um culto hegemônico, baseado no deus Marduk. Em honra a esse deus, foi erguido um imenso zigurut. Um imenso, como se fosse uma pirâmide, não é uma pirâmide, essa imagem aqui, isso aqui é um zigurut. Não é uma pirâmide, mas é um imenso complexo religioso. Em honra a esse deus foi erguido o imenso zigurut, citado no Antigo Testamento como a Torre de Babel, uma tentativa do homem de chegar ao céu. A morte de Hammurabi gerou a desestruturação política do império. Rebeliões internas enfraqueceram, mais uma vez abrindo espaço para invasões externas como as dos hititas e cassitas. São novamente quase 3 séculos de lutas internas até que se estabeleça a hegemonia dos assírios, a partir de 1300 a.C. Então, houve o processo de formação de um império de origem amoritas, com um imperador chamado o Hammurabi, que construiu um código civil e instalou na sua sociedade. Mas com a morte dele, houve muitas brigas internas, o que enfraqueceu o império, e houve a invasão de um estrangeiro chamado assírios. Então os assírios conseguiram dominar toda essa área exercida pelo Império Babilônico. Então, o Império Assírio, contando com uma abundância de madeiras e metais, como cobre e ferro, basearam sua atividade somente na agricultura e na caça. Em uma região vulnerável a constantes ataques dos inimigos, a necessidade de defesa levou rapidamente à criação de uma forte estrutura militarista, base de organização do Estado. Constituíram um Estado militar e expansionista, e procurando a saída para o Golfo Pérsico e para o Mar Mediterrâneo. Conquistaram a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina e o Egito. E nesse contexto que se dá a conquista das regiões da Mesopotâmia e o estabelecimento do Império Assírio na região. O cara, o Império Assírio chegou e falou, vamos dominar tudo. Eu quero sair pelo mar do Golfo Pérsico e eu quero ter total saída pelo Mediterrâneo também. E ele foi com expansionista e militarista. Foi um império bastante agressivo. Coube aos assírios a criação do primeiro exército organizado, do qual se tem notícia, com formação fixas de carros de combate, cavalaria, infantaria, cepadores e divisões que se utilizavam de armas de arremesso. Dominaram pelo terror, sendo marcado pela ferocidade que dispensavam aos vencidos. O apogeu do seu império ocorreu nos reinados de Senaqueribe, que transferiu a capital para Nínive, e de Assurbanipal, que conquistou o Egito e fundou a famosa Biblioteca de Nínive, onde reuniu um amplo acervo cultural representativo de todas as áreas mesopotâmicas. O império esfaleceu-se após a morte de Assurbanipal, com a rebelião generalizada dos povos submetidos. Em 612, o rei caldeus Nabopolassar, com auxílio de um povo originário do Planalto do Iraniano, os medos, destruiu Nínive, pondo fim ao Império Assírio. Então, você pode ver que aqui teve um grande progresso e depois teve uma decadência. O progresso foi justamente com a fragilidade do Império Babilônico. Eles conseguiram todo um aparato estamental dos sumérios, assírios e depois babilônicos. Sumérios, acádios e depois babilônico. E os assírios usou essa máquina estamental com as grandes áreas, com materiais capazes de produzir um exército forte, com carros, com metal. Tinha muito metal, cobre e ferro. Então,
tinha a capacidade de criar uma máquina bélica forte. Ele conseguiu expandir todo o seu império, mas enfraqueceu com a morte dos seus principais líderes, que veio pondo o fim no seu império. Então aqui a gente pode ver uma imagem bastante interessante do Império Assírio. A gente pode ver que a Síria primitiva é aqui, ó, no norte do Golfo Pérsico. Aqui é o Iraque. Então, após o antigo império e o novo império, olha a dimensão do continente que eles conseguiram. Chegaram até o Egito. Criaram, inclusive, uma biblioteca. Então, os caras tiveram acesso ao Golfo Pérsico, que é o que eles queriam, e ao Mediterrâneo e todos os seus rios. Foi um império bastante importante e grande, mas porque veio de uma cronologia histórica de vários impérios. Primeiro é o Sumério, depois vem o Acádios, o Babilônico e, por fim, o Império Assírio, com toda essa dimensão territorial. Ok? O Império Assírio sofreu a queda do seu imperador e houve o segundo Império Babilônico, com o seu principal soberano, Nabucodonosor, 605 a.C. a 563 a.C. Ele conquistou o reino de Judá, levando numeroso contingente de hebreus como escravos para a Babilônia. Episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Durante seu reinado, o Império Caldeu estendeu-se pela Síria, Fenícia e parte da Palestina. Foi um período marcado pela realização de grandes obras, como os jardins suspensos da Babilônia, que na origem eram uma forma de expandir as áreas agrícolas da região, com a criação de terraços agricultáveis nas encostas das montanhas. Pouco tempo depois da morte de Nabucodonosor, o império acabou destruído pelos persas, sob a liderança de Ciro I, em 539 a.C., que transformaram a Mesopotâmia em mais uma de suas províncias. Então, houve o segundo império. Os assírios se enfraqueceu com o tempo e com a morte dos seus principais líderes, e houve o Império Babilônico, o segundo, com o Nabucodonosor, que expandiu ainda mais o seu território, inclusive escravizou os hebreus e conseguiu todo o seu império e seu continente, o seu contingente territorial. Então, maior extenso de tempo Nabucodonosor, a gente pode ver que aqui era o Império Assírio. Agora eles conseguiu chegar até a Síria, até lá em cima, com mais abertura ao mar Mediterrâneo. Então, a gente falou dos principais impérios, os principais governos, as principais formas de sobrevivência. A gente vai ter que falar agora um pouco da questão econômica e cultural desses povos. Então, a economia, sociedade e aspectos culturais na Mesopotâmia. Tanto quanto no Antigo Egito, as várias civilizações mesopotâmicas inseriram-se no chamado modo de produção asiático, marcado pela agricultura de regadio e pela servidão coletiva. Da mesma forma, as terras e meios de produção, bem como as grandes obras hidráulicas, eram diretamente controladas pelo Estado, seja um plano mais local, a cidade-estado, seja no nível dos grandes impérios. A crença de que as terras pertenciam aos deuses gerou, ao lado do governante, visto como um representante direto dos deuses, uma elite sacerdotal que fazia, às vezes, de uma nobreza, administrando as terras e as riquezas e exercendo o controle sobre a população. A estrutura social mesopotâmica assemelhava-se à egípcia, tendo no topo uma elite composta por reis, nobres e sacerdotes, e em ordem decrescente militares, altos funcionários, comerciantes, artesãos, camponeses e, finalmente, escravos, via de regra prisioneiros de guerra, nunca a base da mão de obra. Consequentemente, a Mesopotâmia foi sempre dependente do comércio externo, o que levou à necessidade de uma considerável produção artesanal para servir de objeto de troca, provocando o desenvolvimento de uma ampla e ativa camada de artesãos e comerciantes. Baseada na produção agrícola e restrita à argila como material básico para a vida cotidiana, a Mesopotâmia teve, desde os primeiros tempos do florescimento da sua vida urbana, um considerável comércio exterior
da África, importando marfim e ouro. Da Síria e do Líbano, madeiras, mármore e basalto. Da Ásia Menor, prata, cobre e depois ferro da Pérsia. Madeira, cobre, estanho e lápis lazuli da Arábia e da Índia, ouro, pedras preciosas e marfim. Então, esse fato, aliado à extrema diversidade produtiva interna, levou à adoção do conceito de moeda, tanto como medida comum de valor, quanto como instrumento preferencial de troca. Monetizou-se sua economia, dando origem ao sistema bancário, cujas primeiras referências datam de 3.400 a.C., do Templo Vermelho da cidade de Uruk. Os bazares que existiam até hoje em todas as cidades do Oriente Médio podem dar uma ideia bastante real do que foi a economia da Mesopotâmia. Os sumérios estabeleceram nas bases de um politeísmo cuja divindade representava os fenômenos da natureza, animismo. Destacam-se Shamash, deus sol, Anu, deus dos céus, Alil, deus do ar, Ea, deusa da água. A religião era vista como uma forma de obter recompensas terrenas, não existindo a crença na vida após a morte. Posteriormente, na Babilônia, ocorreu uma forma de culto aos mortos, que deveriam receber boas sepulturas para que não abandonassem o seu mundo de sombras, causando desgraças. Também de origem babilônica foram os cultos aos deuses Marduk, transformando a divindade suprema na Mesopotâmia, e a Ashtar, deusa do amor e da guerra. A religião foi também responsável pelo desenvolvimento da astronomia pelos sumérios, que só puderam estabelecer o movimento do planeta e estrelas e prever eclipses, especialmente da astrologia pelos caldeus do Império Babilônico. Os conhecimentos de astronomia permitiram avanços na matemática, como a divisão do círculo em 360 graus, a criação da raiz quadrada e cúbica, o desenvolvimento dos processos aritméticos de multiplicação e divisão e o estabelecimento de um calendário anual de 12 meses, divididos em semanas de 7 dias, que por sua vez se subdividiam em períodos de 12 horas. Na arquitetura foram os inventores do sistema de arcos e do zigurat, um templo. Uma construção em forma de torre, composta por sucessivas terraços e acimada por um templo que servia também de observatório astronômico. Então essa parada aqui, ó, esse templozinho aqui, ó, zigurat, ele era usado para templo e para fins astronômicos. Então é um negócio bastante interessante. Na literatura, escreveram poemas épicos, destacando-se a epopeia de Gilgamesh e o mito da criação de origem sumérica. Aos sumérios deve-se também a criação da escrita silábica cuneiforme, que recebeu tal denominação porque sua caracterização é gravada por estiletes em tijolos de argila, deixando traço em forma de cunha. A decifração da escrita cuneiforme de obra em inglês Howison, em 1846, o estudo sobre os povos mesopotâmicos denomina Assiriologia, por ter se iniciado sistematicamente a partir da descoberta da biblioteca de Nínive, capital do Império Assírio. Lá ele conseguiu fazer várias bibliotecas, inclusive uma no Egito, mas na capital Nínive ele fez uma biblioteca, o Império Assírio, demonstrando como que era toda a Mesopotâmia. Então, resumindo, a inserção no chamado modo de produção asiática, civilizações hidráulicas, no caso do Egito, a Mesopotâmia e da Pérsia, estados dispostos e totalmente localizados de caráter teocrático, imposição às suas populações de trabalho compulsório e coletivo, a corvéria real. Presença marginal da escravização como conhecemos, ou seja, como uma forma de trabalho na qual o trabalhador é propriedade privada de um senhor, poder ser transformado de mercadoria por meio da compra e da venda, e essa limitada a épocas de expansionismo militar. Estruturas socioeconômicas rigidamente fixas, que tendem a permanecer imutáveis através dos séculos, então não tinha o processo de mudança de classe social. Você nascesse um camponês, você seria para sempre um camponês e não tinha essa transição de camada social como tem hoje. O desenvolvimento de formas práticas de escrita para viabilizar o caráter tributário da sua administração, principalmente com a cuneiforme. Posicionamento das práticas como pano focal às suas manifestações culturais, então o Estado junto com a religião, e formas dos primeiros impérios de que tem registro. Esse processo de expansão, esse processo de luta contra outros impérios trouxe para a história humana todo o aparato de guerra do selvagem humano,
da sua capacidade de sobrevivência, da sua determinação de querer sobreviver e conseguir desenvolver o seu território nacional. Então, foi na antiguidade que teve esses primeiros relatos que o Homo sapiens se descobriu um homem bastante selvagem. Ok? Deixa o like, compartilha, até a próxima aula. Tchau.